Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Tivemos ontem a maior greve geral do país dos últimos 5 anos. Foram necessários passar 5 anos para que ocorresse uma greve geral neste país. O curioso de observar, antes de aprofundarmos este assunto, é como se comportou a mídia, a grande mídia. As reportagens diziam assim: aqui em Porto Alegre 1,5 milhão de pessoas ficaram prejudicadas com a greve dos transportes. Aqui em Belo Horizonte, as pessoas que precisavam do serviço de saúde foram prejudicadas. Não sei aonde foram prejudicadas porque não teve trem. Em outro lugar foram prejudicadas porque não abriu o comércio. É uma visão, perdoem o termo, bem filha da puta, bem safadinha da classe dominante. Porque a greve prejudica em absoluto, em primeira mão, o sistema patronal ou o sistema capitalista em si. Quem é afetado é o bolso do patronato. Quando as empresas rodoviárias deixam de rodar, são os patrões rodoviários que perdem o dinheiro. Se a greve não prejudicasse, era melhor não ter greve, fazia-se um piquenique dia de domingo nos parques das cidades. Não, meus amigos. Se há alguma coisa ou alguém prejudicado com a greve, é sempre a classe patronal. Eu vi gente chegando ainda para pegar transporte nos terminais rodoviários e não sabia que tinha greve. Em que mundo vive essa pessoa? Mas esse é um outro assunto que a gente vai adentrar agora. Os coxinhas, os fascistas, os pessimistas podem dizer: mas a greve não parou o país todo. Meu Deus, parar um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, de 220 milhões de habitantes, não é a mesma coisa que você parar uma França, que é do tamanho de São Paulo, uma Espanha, que é do tamanho do Paraná, Portugal, que é do tamanho do Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos. Você tem que parar 26 estados e um Distrito Federal. E tem que parar a classe trabalhadora de um país que há mais de uma década desmobilizou sua classe trabalhadora. Impediu sua classe trabalhadora de mobilizar-se em nome de uma tal governabilidade, para não prejudicar um outro projeto que atendia apenas em parte a classe trabalhadora, mas que atendia também, em grande parte, aos financistas e aos banqueiros. Então perdeu-se o contato com as bases, e essa crítica é feita claramente por todos os setores, e aí leva-se esse tempo todo para retomar os contatos com as bases, para retomar a capacidade de luta da classe trabalhadora. Some-se a isso que um trabalhador médio hoje de 40 anos de idade, ele tinha 20 anos em 2000, em plena democracia. Ele nasceu em 1980, já no final da ditadura. Em 1990, com 10 anos de idade, já haviam eleições diretas para presidente. Ele não tem nenhuma noção de consciência política do que foi a greve do ABC, do que foi a ditadura militar de 64, do que é o FMI. Então, é preciso dar uma nova consciência a essa nova classe trabalhadora, a essa nova geração de classe trabalhadora. E isso não é um trabalho fácil de ser feito. Você tem contra isso toda a grande mídia, todos os veículos, imaginem todas as estações de rádio espalhadas pelo Brasil, estações e emissoras de televisão, jornais. Imaginem a repressão em cima disso o tempo todo. Imagine que é muito mais fácil, agradável ser passivo diante do mundo e da vida do que ser ativo. É mais agradável ir para casa trabalhar, voltar, ir para casa trabalhar, voltar, ir para casa, e depois chegar na estação do terminal rodoviário e dizer: eu não sabia que tinha greve. Também essa é uma dificuldade. Aos que dizem: mas não parou o país inteiro. Parou o país inteiro, sim. É que a grande mídia, as autoridades e todo mundo fez de conta que não estava havendo nada, que não houve nenhuma greve, que não acontece nada. Quando, na verdade, as centrais sindicais, as lideranças dos trabalhadores, os partidos políticos que lutam ao lado dos trabalhadores, conseguiram deflagrar uma greve que foi a maior greve geral dos últimos 5 anos. E isso é muito importante, porque significou mobilização, volta às bases, conversa em chão de fábrica,
conversa em escritórios, atração de novos militantes, de novas pessoas para a luta da classe trabalhadora, para a luta econômica e para a luta política. Filiação de novas pessoas aos partidos progressistas. Compreensão do que é a repressão do sistema e dos patrões em cima de quem faz greve. E deixemos claro uma coisa para quem tem ilusões, desejos, fantasias, delírios sobre a greve geral. A greve e a greve geral não é a luta última dos trabalhadores. Ela é uma das formas de luta da classe trabalhadora. O parlamento é outra forma de luta. A organização em partidos operários é outra forma de luta. São várias formas de luta que vão criando a consciência política da classe trabalhadora. De toda forma, é bom que fique claro que a greve geral não é a última arma dos trabalhadores. Em si, ela não derruba sistemas. Ela ajudou a derrubar o sistema russo, porque a Rússia vivia um momento de caos total. A greve geral só é uma grande greve política capaz de derrubar um sistema se todo o sistema estiver em crise. A Rússia estava em guerra com a Alemanha, milhões de mortos, uma repressão violenta em cima dos trabalhadores, rebeliões de diversos quartéis e tropas, cada um para um lado, diversos partidos políticos, falência econômica total. Aí você faz uma greve geral e quem grita mais comanda a greve geral e ganha o sistema, que foi o que aconteceu na Rússia. A greve de ontem foi profundamente vitoriosa e é o primeiro passo na reorganização dos trabalhadores brasileiros em novos moldes. Ah, mas os rodoviários do Rio de Janeiro não aderiram, ou de qualquer cidade. Sim, mas isso é o sindicato pelego. Sindicatos pelegos nem sequer tomam conhecimento da greve. Mas o fato de determinada categoria rodoviária não ter aderido à greve não quer dizer que a categoria concordou com isso. Eu acredito piamente que milhares de rodoviários cujo sindicato não aderiu à greve e não puderam paralisar suas atividades estavam solidários e com inveja das categorias que puderam fazer isto. E devem estar dizendo, eu gostaria de estar lá também. Até porque é uma greve contra a reforma da Previdência, contra o corte na educação. Ela, neste momento, não está mobilizando os trabalhadores para uma coisa que dói no estômago deles, que leva eles à fome. Vai levá-los à fome, vai levá-los à miséria. Mas é preciso ter muita consciência política para compreender que isto vai ocorrer a médio prazo, e já está ocorrendo a pequeno prazo. E que há um exército de reserva gigantesco num país de 30 milhões de desempregados. Então tem braço sobrando, tem mão de obra sobrando. O patrão pode despedir que tem outro que trabalha por qualquer coisa, trabalha até por um sanduíchezinho. Trabalha por um abraço, por um aperto de mão. Sim, senhor, eu estou trabalhando, eu tenho emprego, graças a Deus. Um momento muito difícil para fazer greve, para a classe trabalhadora fazer greve. É preciso muita coragem do trabalhador para fazer sua greve. Imagine um pai de família que sustenta 3 filhos, que mantém a casa, que a mulher também trabalha, que passam dificuldades, e ele pode vir a ser demitido. Que apoio ele terá depois da demissão dele? A miséria, a fome, o desemprego, a crise dentro do lar, a crise amorosa, a crise familiar. Isso tem que ser muito bem pensado. Isso não é uma brincadeira de estudante, vou fazer greve, depois volto para casa de papai e mamãe e vou lanchar e vou dormir e jogar videogame. É profundo. O trabalhador precisa ter consciência política profunda para entrar e aderir a uma greve. E hoje os trabalhadores têm benefícios muito grandes. Alguém me diz, bem-vindo à classe operária não é mais aquela de suja de graxa e de chão de fábrica. Não é a de 1930. Mas continuam sendo trabalhadores. Mas hoje o trabalhador, em sua maioria, em grande parte, pode ter carro, tem televisão a cores, tem geladeira, tem ar-condicionado, às vezes tem até casa própria, tem terreno, mas também tem toda a família trabalhando, a mulher trabalhando, e todo ele também fazendo trabalho a jornada dupla, trabalhando em outras coisas também, para manter o orçamento disto. Ou seja, a exploração e a escravidão do trabalhador não terminou. Ele continua penalizado. Ele tem conquistas. Mas quando ele senta para ver uma televisão, ele dorme. Logo que ele começa a ver televisão, de tão cansado que ele está. Some-se a isso a falta de consciência social e política. A greve e a greve geral serve, sobretudo, para ativar, mobilizar a classe trabalhadora e o país. Para dar consciência política. Para deixar as pessoas ativas. Bertolt Brecht, o dramaturgo, escrevia suas peças tendo por objetivo incomodar a plateia.
Não deixar que a plateia fosse passiva, ficar sentada em poltrona de veludo, adormecendo ao som da dramaturgia burguesa. Preferia teatros com cadeiras de pau, com luz branca em cima da plateia, atores falando com a plateia, incomodando, não deixando ela dormir, fazendo ela pensar. Para isso serve uma greve geral, também, para incomodar, para ativar uma sociedade, além de dar consciência política aos trabalhadores do seu poder. O trabalhador, quando faz greve, ganha consciência do seu poder. Ele fica sabendo que ele pode dirigir um Estado. Porque o papo é, não, vocês não se metam nisso não, que vocês são burros, vocês são trabalhadores, nós dirigiremos a nação. Eu vi o Bolsonaro outro dia pedindo aos empresários, nos ajudem a governar, digam como nós devemos governar. Quem? Os empresários? Por que ele não pede isso aos trabalhadores? Cada vez que eu pego um táxi, o motorista me explica muito mais de engenharia de tráfego do que qualquer engenheiro de tráfego de qualquer governo. Porque o trabalhador é que constrói a riqueza, que constrói a nação. Ah, mas eles não entendem de economia, contratam economistas e dizem, eu quero isto aqui em ordem, eu quero esse trabalho desta forma. Porque se eles sabem obedecer o patrão que diz a eles, eu quero isto, eles também saberão dar ordens ao economista empregado deles e dizer, eu quero desta forma. Mas não. 10 ou 20 capitalistas, financistas, banqueiros dizem, não se metam nisso. Nós vamos dirigir o Estado. Que Estado? O Estado pertence ao povo. Mas o povo são os trabalhadores, são 220 milhões de brasileiros e não 10, 20, 30 pessoas. Mas são sempre os banqueiros, os financistas, os que ganham e os trabalhadores sempre perdem. Por que os trabalhadores não podem ter o poder e o direito de gerir o Estado e a nação? Porque são burros? Porque são grosseiros? Já foi esse tempo. E mesmo nesse tempo eles eram inteligentes e não eram grosseiros. Porque trabalhavam e produziam a riqueza, e produziram toda a riqueza que existe no mundo, foi produzida pelos trabalhadores. Que isso fique bem claro. Então a greve foi vitoriosa, a greve serviu para conscientização, para mobilização, para reorganização de bases, para que os trabalhadores possam tomar em suas mãos os destinos da nação e deixarem de ser explorados, deixarem de viver na miséria para sustentar uma meia dúzia de pessoas que vivem apenas da ganância, do lucro, da exploração do próximo. E falando em próximo, até a próxima. Um abraço. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.